lá! Veja na edição de hoje. Câmara Municipal realiza a 40ª sessão ordinária do ano. Vamos saber aqui os principais assuntos discutidos entre os vereadores. Em audiência pública, Comissão Municipal da Verdade de Osasco houve o depoimento de mais 2 vítimas das repressões da ditadura militar. E ainda vamos falar aqui sobre o orçamento participativo, uma iniciativa do governo que amplia a atuação dos munícipes nos debates e nas decisões dos investimentos da prefeitura. E para quem manda bem na cozinha, olha só, Ministério do Turismo seleciona projetos para valorizar gastronomia regional em mais de 200 municípios. Tudo isso agora no Câmara Notícias. Na tarde da última terça-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 40ª sessão ordinária do ano. Sob a presidência da vereadora Karen Gaspar, foram lidas 109 indicações e aprovadas 15 moções. Entre elas, a moção de congratulações parabenizando a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo pelo seu 31º aniversário, comemorado aí dia 28 de julho. O documento é de autoria do vereador Branco. A vereadora Mazefa Varão apresentou a moção de solidariedade pelo Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Então, todos os anos, no período de agosto, nós temos a Marcha das Margaridas. O que elas reivindicam? A reforma agrária. A vereadora Andréa Capriotti propôs a moção de congratulações ao time União Corinthians da Viliara pela conquista e acesso à 2ª Divisão de Osasco. E foi aprovada também a moção de apoio às famílias vítimas do deslocamento de terra ocorrido em Osasco no último dia 4. A matéria é de autoria do vereador De Paula. E desta vez, o expediente recebeu a visita dos alunos do ensino fundamental da Escola José Liberati, que acompanharam aí a sessão inteira e depois ainda fizeram um tour pela casa e conheceram os gabinetes dos vereadores. Bom, e na sessão ordinária, o primeiro a ir à tribuna foi o vereador Sebastião Bognar, que falou em nome dos vigias do município e, muito indignado, solicitou à prefeitura mais atenção a estes profissionais. Tem que fazer do jeito certo e tem sim que respeitar a classe dos vigias, que é uma classe que hoje, infelizmente, está massacrada pela administração municipal. Muito obrigado. Em seguida, fizeram uso da palavra os vereadores Mário Guide e Rogério Lins, que destacaram a necessidade de mais médicos na rede pública de saúde. Agora, o que nós observamos na rede de saúde é que nós precisamos regularizar a situação de médicos. Não é uma situação fácil. Nós sabemos que os médicos encontram uma forte concorrência no mercado, né, e também tem a ver com as condições de trabalho e as condições salariais. E Rogério Lins falou sobre a demanda de médicos nas unidades de saúde inauguradas recentemente no município. Inaugurada a UPA do Jardim Conceição. A gente teve lá vários vereadores, junto com o nosso prefeito. A gente fica muito contente que aquela região vai ser premiada com um novo equipamento público, mas fica sempre aquela preocupação, né, da quantidade de profissionais, de médicos, e agora nós vamos fazer esse papel de estar acompanhando junto com a população para que aquele equipamento público funcione de maneira adequada. Na tribuna, o vereador Tony Olo disse que também está reivindicando, junto à administração pública, melhorias na área. O PCBista se reuniu com o secretário municipal de saúde, José Amando Mota, e solicitou novo horário de funcionamento da UPA do Jardim Conceição, a fim de atender às necessidades dos moradores do Novo Osasco, que agora precisam se deslocar até o outro bairro para emergências médicas. Tive em reunião com o secretário José Amando Mota, secretário da Saúde, também com o prefeito, para que a gente possa, amenizando um pouco esse problema, prolongar o atendimento da UBS.
né, que hoje atende até às 17 horas, a gente está tentando prolongar esse atendimento para as 20 horas. Né? Isso daí daria, de certa forma, uma solução, pelo menos de imediato. Aí você pode exercer a sua cidadania acompanhando os trabalhos realizados pelos vereadores do seu município. Todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra lá no nosso site. E depois do intervalo, em audiência pública, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco ouve o depoimento de mais 2 vítimas das repressões da ditadura militar. E ainda vamos falar aqui sobre o orçamento participativo, uma iniciativa do governo que amplia a atuação dos munícipes nos debates e nas decisões dos investimentos da Prefeitura. Já já voltamos. Uma nova força terrestre para o mesmo Exército, sempre presente nos mais remotos rincões do território, a proporcionar estabilidade, segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social. Uma nova força terrestre para o mesmo Exército, sempre democrático, apartidário, inteiramente dedicado ao serviço da nação. Uma nova força terrestre para o mesmo Exército, sempre orgulhoso de sua história e apegado aos valores que o sustentam e lhe dão coesão. Os desafios são novos, os valores são os mesmos desde Guararapes. Na tarde da última segunda-feira, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco realizou uma audiência pública para ouvir o depoimento de mais 2 vítimas das repressões da ditadura militar. E desta vez, os depoentes foram José Batista de Miranda e Tadeu José Zermeta. O evento foi conduzido por Murilo Leal, coordenador da Comissão Municipal da Verdade, e também por Luciano Jurkovic, vice-coordenador. E o primeiro a fazer uso da palavra foi o depoente José Batista. Ele conta que era um soldado laranjeira, como eram chamados os militares que moravam no quartel. E de lá que eu conheci na época era tenente, chamado Lamarca, que era o capitão Carlos Lamarca hoje, mas na época era tenente, né? E a gente se entrosou. E depois que eu fiquei sabendo que a gente estava se organizando. José relata também que vivenciou momentos bastante tensos quando estava junto a um grupo de soldados opositores à ditadura, num acampamento na cidade de Registro, onde o grupo passou uma noite para depois seguir viagem até o estado de Minas. E o local foi invadido pela Polícia Militar, chamada Força Pública na época. Era o Exército com a Polícia Militar e o helicóptero, uns 5 helicópteros no ar, bombardeando, jogando, com metralhadora, né? Aí, nesse momento muitos, mais Polícia Militar, que foram mortos, uns 4, 5, e eu, nesse momento, tomei uma rajada de metralhadora
E no meu corpo inteiro, na cabeça, no pé, amputou uma parte do pé. José relembra também que em meados dos anos 70, preso no DEIC em São Paulo, foi diversas vezes interrogado sobre o paradeiro de Carlos Lamarca, um dos principais líderes da oposição armada à ditadura no Brasil. E os caras queriam saber onde é que está o Lamarca, onde é que está o Lamarca, onde é que está o Lamarca. Mas eles não sabiam onde é que estava o Lamarca, ninguém sabia mesmo. E eles queriam, queria saber onde, inclusive, quem foi militar sabe, tem um padre lá que se chama de capelão oficial. O padre chegava e falou: oh, meu filho, você entrega, porque esse cara é um bandido, isso é um terrorista, entrega. Eu falei: mas eu não sei onde é que está, não sabia. Depois de meses na prisão, José foi solto, conseguiu o emprego na Volkswagen, mas quando pensou que poderia iniciar uma fase tranquila na vida, descobriu que um novo inimigo estava ao lado. Um cara que era tenente do Exército, que estava lá, fazia parte da segurança. O nome dele é Tenente Fernando. Aí, quando ele me viu lá, falou: oh, seu terrorista, seu comunista, você está aqui, eu pensei que você já estivesse morto. Você está aqui, mas aqui você não escapa, não. Eu fiquei mais ou menos dentro de uma ou duas semanas, aí me dispensaram. Lá fiquei desempregado, né? O outro depoente, Tadeu Zermeta, conta que era um simples estudante e foi preso pelos militares em 1979. Eles invadiram a minha casa, levaram todos os livros do companheiro e foi um terror. Na época mais brava da ditadura assassina no Brasil, 1970. Governo do Carrasco Azul. Nós chamamos esse governo de Carrasco Azul Médici. E um dos motivos da prisão foi o fato de Tadeu se recusar a servir as Forças Armadas. Eu me recusava a servir as Forças Armadas brasileiras. Eu me apresentei com 21 anos. Eles quiseram me prender. Eu falei: pode prender, não tem nada. Uma prisão a mais. Já fui preso uma vez, uma prisão a mais. E em 1979, Tadeu foi preso pela segunda vez. Eu estava com o Stan, com a Carmen, nós estávamos na subsede do Sindicato Metalúrgico lá em Interlagos. Por volta lá de 0h, nós estávamos organizando a greve de 79. Né? Nós fomos conduzidos para o DOPS em vários caminhões, foram mais, eu nem imagino quantos foram, 5, 6, eu nem imagino. Gente a andar com pau lá. Quer saber mais detalhes da oitiva realizada pela Comissão Municipal da Verdade? Você já pode assistir ao vídeo na íntegra lá no nosso site, tvcamarosasco.com.br. Você já ouviu falar em orçamento participativo, também conhecido como OP? É uma ação do governo, um importante instrumento da democracia, que amplia a atuação dos munícipes nos debates, na elaboração e também nas decisões dos investimentos do orçamento público da cidade. Em Osasco, o OP foi implementado em 2005, através do Decreto 9.386, de autoria do ex-prefeito Emídio de Souza. Em uma entrevista exclusiva, a vereadora Mazé Favarão fala aí sobre a importância do OP. É uma maneira de a população participar, conforme o próprio nome diz, opinando, sugerindo, disputando até mesmo as demandas que considera importante para serem incluídas no orçamento municipal. Por força da lei, todos os anos, os prefeitos devem encaminhar para as câmaras, o governador para a Assembleia e a presidenta para a Câmara, o orçamento para o ano seguinte, com as tarefas, com as realizações que ele pretende fazer. As reuniões do orçamento participativo servem para sugerir, indicar, propor ações no orçamento municipal. E para ouvir as propostas dos munícipes, a equipe do OP, formada por representantes da prefeitura e também por um representante de cada bairro, promove reuniões em todas as regiões da cidade. No começo do ano, há reuniões em todos os bairros, há uma equipe do orçamento participativo, que é uma instância oficial, né, de Osasco, e nessas reuniões a população se manifesta dizendo o que julga que seja importante.
Por exemplo, a UPA, que foi a Unidade de Pronto Atendimento, que foi inaugurada há pouco tempo no Conceição, era uma demanda do orçamento participativo da região. Tá? A guarda que tem na entrada da cidade, na Vila Iara, é uma demanda do orçamento participativo. Tanto é que em algumas delas tem o selo OP. Escolas, várias unidades educacionais são demandas do orçamento participativo. Então, a população se reúne nos bairros, opina, sugere, às vezes tem disputa, porque é uma parte do orçamento muito pequena, a gente tem que brigar para que seja mais, né, que a população opine mais sobre isso, que possa ser encaminhada como ação da prefeitura. A prática do orçamento participativo em Osasco completou 10 anos em fevereiro. E para comemorar esta conquista e homenagear a iniciativa, a vereadora Mazefa Varão propôs a realização de uma sessão solene, que acontece nesta quinta-feira. Foi a primeira ação do governo do prefeito Emídio, que foi um governo que instalou marcas muito positivas de participação democrática, né, de ações democráticas, bandeiras históricas, mesmo na minha área, na educação, quando eu fui secretária, formação em serviço, projeto ecopolítico pedagógico, formação das crianças, enfim. Então, nada mais justo do que elogiar a iniciativa do orçamento participativo, homenagear aqueles que fizeram com que essa iniciativa se materializasse, porque não há democracia aérea, etérea, ela tem que se materializar em conquistas, em ações, e não apenas os atuais, mas todos os moradores de Osasco, que ao longo desses 10 anos se dispuseram a ser delegados do orçamento participativo. A sessão solene acontece, então, nesta quinta-feira, dia 13, às 7 da noite, aqui mesmo na sede legislativa, e será aberta ao público. Uma boa oportunidade aí para você conhecer um pouco mais sobre o orçamento participativo. E no próximo bloco, para quem manda bem na cozinha, olha só, Ministério do Turismo seleciona projetos para valorizar gastronomia regional em mais de 200 municípios. E vamos conferir também a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Já voltamos. Cada gota conta. Além de eu juntar a roupa para lavar de uma vez só, eu utilizo ainda a água do enxágue para me estar lavando toda a casa. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Com essas leis, sabe quando vai acabar a violência neste país? Nunca. O sujeito mata e sabe que não acontece nada. Se for preso, pega 30 anos. Daí um tempo tá na rua. O Código Penal do Brasil está ultrapassado. Calma lá. Sabia que no Brasil apenas 8% dos casos de homicídio são esclarecidos e vão a julgamento? 8%. Os outros 92% ficam impunes. Pode? Vamos continuar aumentando pena para esses 8% ou vamos tentar identificar os outros 92% e acabar com a impunidade? Só uma polícia com capacidade de investigação pode resolver esta injustiça. Vamos falar sério sobre segurança? Então minha mãe ficou muito abalada, muito triste mesmo, porque a caçula engravida cedo. Decidida a ter uma gravidez saudável, Valdirene conheceu a Casa Ângela. No primeiro dia eu já comecei a fazer o pré-natal. No Brasil, morrem por dia 108 crianças menores de 1 ano e 4 mulheres morrem por dia em decorrência da gravidez. Pré-natal é vida e um direito de toda gestante. Se você está grávida, inicie o pré-natal e não se esqueça que o aleitamento materno é fundamental para a saúde de seu filho. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal.
Divulgar os destinos turísticos com foco na gastronomia da região é a mais nova iniciativa do Ministério do Turismo. Até 18 de setembro, a pasta está selecionando projetos para valorizar a gastronomia regional em mais de 200 municípios. As informações são da repórter Ana Gabriela Salles. A comida brasileira tem aprovação de 95% dos estrangeiros que visitam o país. E agora o Ministério do Turismo quer valorizar o potencial da gastronomia regional em mais de 210 municípios. Para isso, o Ministério vai assinar convênios com órgãos e entidades da administração pública estadual, municipal e distrital por meio do SICONV, o sistema de convênios do governo. Os órgãos têm até o dia 18 de setembro para enviar propostas que divulguem os destinos turísticos com foco na gastronomia da região. Cada projeto vai receber de R$100 mil a R$300 mil. O valor total destinado ao apoio a essas iniciativas é de R$3 milhões. Segundo o Ministério do Turismo, vão ser priorizados projetos realizados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, além daqueles que promovam a pesca nacional. Mais informações na página do Ministério do Turismo na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles. E agora o assunto é o tempo. Vamos saber qual é a previsão para toda a Grande São Paulo, com informações direto da Clima Tempo. Nesta quarta-feira, a qualidade do ar piora novamente na região metropolitana de São Paulo. Isto porque o vento diminui de intensidade e é ele que nos últimos dias tem ajudado um pouco a dispersar a poluição na região, mesmo sem a chuva. Quarta-feira de muito sol na Grande São Paulo, temperaturas elevadas à tarde, sem previsão de chuva. A população deve redobrar a atenção com a baixa umidade do ar. Durante a tarde, podemos ter valores entre 20% a 30%. Na capital, mínima de 15, máxima de 27 graus. Em São Bernardo do Campo, mínima de 14, máxima de 25. E a temperatura pode chegar aos 28 graus em Osasco e também em Guarulhos. Por hoje é só. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!